Você já se perguntou como fazer o planejamento reprodutivo na transição de gênero? Então, a medicina reprodutiva, principalmente, avançou no sentido da gente poder preservar os gametas, que são as células que vão dar as chances reprodutivas de um filho no futuro, para pessoas que têm a mudança, a transição de gênero. Por exemplo, no caso de um homem cis, quando ele vai fazer a transição de gênero para uma mulher trans, por exemplo, nós podemos ter um impacto muito negativo sobre a produção de testosterona, que é esperada em função do tratamento, e principalmente sobre a função reprodutiva na eliminação ou na parada da estimulação à produção dos espermatozoides, justamente em situações em que as gônadas, que são os testículos, são removidas, por exemplo, ou quando a mulher ela vai se submeter à terapia com estrogênio, principalmente para o desenvolvimento dos caracteres sexuais que nós chamamos de secundários, como por exemplo um aumento das mamas e na ajuda não só na questão física, mas também na completude da transição de gênero de um homem cis para uma mulher trans. Então nessas situações, por exemplo, nós podemos nos programar com o congelamento de amostras seminais, possibilitando que essa pessoa tenha no futuro uma possibilidade de uso desse material. Para isso, vai depender muito da configuração familiar dessa mulher trans, qual que vai ser o intuito afetivo, o intuito reprodutivo, mas a gente consegue preservar no momento anterior a principalmente procedimentos cirúrgicos, que são definitivos, nós conseguimos preservar a fertilidade com o congelamento das amostras seminais. Caso a gente ainda tenha o órgão sexual masculino, mesmo na mulher trans, caso ela opte por não remover as gônadas, por exemplo, ainda é possível, dependendo da configuração familiar, a ocorrência ou a formação embrionária ou até mesmo a gestação espontânea. Como eu disse, dependendo se a mulher trans ela tem uma homoafetividade ou uma heteroafetividade. Então isso vai depender muito dessa configuração familiar. Embora o tratamento com estrogênio possa reduzir a produção de espermatozoides, nem sempre a gente vai ter um quadro de azospermia, que é a parada definitiva da produção de gametas. Sendo assim, no futuro, um aconselhamento reprodutivo ele é muito indicado realmente para a gente conseguir ter uma diferenciação das situações e das modalidades em que a gente precisaria de um tratamento reprodutivo, por exemplo. No caso do homem trans, quando a gente tem uma mulher cis que vai fazer a transição de gênero para homem trans, a gente teria algumas condições um pouco diferentes, justamente porque na maioria das vezes é usada a testosterona. A testosterona pode, de uma maneira geral, até inibir a ovulação, mas ela pode possibilitar ainda a coleta dos óvulos no momento anterior à transição de gênero, para que esses óvulos sejam guardados eventualmente para o uso num futuro reprodutivo. Quando a gente tem também a remoção uterina, para a gente poder usar futuramente o óvulo, formar o embrião e ter o local da transferência desse embrião, também vai depender da configuração familiar dessa pessoa, desse homem trans. Então, no caso de ser um homem trans, por exemplo, com uma heteroafetividade, se ele, por exemplo, tiver um relacionamento com uma mulher cis, aí é possível a formação embrionária por meio do uso do óvulo, que foi previamente congelado dele, por exemplo, com um sêmen de doador, e a transferência ocorra nesse útero da parceira, da mulher cis. Então, só para dar um exemplo para vocês dessas possibilidades, mas as configurações podem ser diversas. Então, cada caso vai ter que ser muito bem analisado e nós tratamos esse assunto de uma maneira muito natural, justamente porque o aconselhamento reprodutivo ele é feito para todos, só que a gente precisa entender um pouquinho melhor das particularidades de cada caso para que a orientação ela seja bem realizada. Se eu tiver um cisto no ovário, posso ter um resultado de farmácia de um beta-HCG positivo? Bom,
Para responder essa pergunta, a gente tem que lembrar ali da fisiologia do ovário, que o cisto nada mais é, muitas vezes, do que um folículo, que é a cachumba no homem na infância. Sempre deixa o homem infértil, estéril. Essa é uma questão que ela é muito relevante, porque a cachumba, nós temos primeiramente vacinas que protegem contra infecções mais graves causadas pelo